Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Parla Mais da semana. Hoje a gente continua falando de política e a gente trouxe um deputado com assento na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí para falar sobre a sua trajetória política, seus projetos, as leis que ele já conseguiu aprovar e também fazer uma análise sobre a política piauiense. Eu estou falando do deputado Ziza Carvalho. Tudo bom, deputado? Satisfação aqui, obrigado pelo convite, Douglas. É sempre bom estar aqui nesse seu podcast aqui no Parla Mais. Eu estava lembrando aqui, deputado, uma vez eu entrevistei o senhor tinha acabado de chegar, o senhor morava fora. Sim. Atuava inclusive na área do direito, não era? Eu sou advogado, procurador de Estado de Goiás, procurador de carreira, e trabalhava já lotado em Brasília há muito tempo, nos tribunais superiores, mas pelo Estado de Goiás. Eu me lembro que foi por ocasião da morte do seu pai, eu o entrevistei. Quer dizer, e eu acho que nem o senhor imaginava que retornaria para o Piauí e que iria ser parlamentar, né? Olha, retornar... Ou já pensaria? Não, já pensava? Retornar ao Piauí eu sempre pensei, né? Seja quando aposentasse, né? Um dia voltar ao Piauí. Ainda tinha pai e mãe vivos, né? Infelizmente hoje eu não tenho mais, e pelas circunstâncias do destino, eu ajudava muito meu pai na política, né? Eu vinha de férias e conhecia as lideranças, tirava licença na época de campanha para trabalhar nas campanhas, acabei me envolvendo politicamente, e quando ele veio a falecer no mandato, né? Ele morreu em abril de 2014, faltando 6 meses para as eleições. Aí eu resolvi realmente assumir essa missão, né? Então fui candidato em 2014 e de lá para cá eu estou afastado da Procuradoria. Então o senhor não era um alienígena na história, não. O senhor já tinha contato, conhecia liderança, vinha, participava de tudo. Já participava, já conhecia todos os lideranças que votavam no meu pai, ajudava, tinha uma interlocução com eles, tanto que foi uma transição mais fácil, até mesmo porque quando ele veio a falecer, e ele já vinha doente, já em cadeira de rodas, e já havia uma perspectiva do grupo, né, e até uma cobrança do grupo político de que eu assumisse essa missão de ser candidato. Então já vinha me preparando para isso, né? Já estava ali ligado, como se diz, né? Bom, aí uma coisa é você acompanhar um parlamentar, sendo o pai ou não, e outra coisa é você estar ali imbuído da responsabilidade que o legislativo exige. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa experiência como parlamentar. Olha, eu sou procurador de Estado, advogado desde 99 que eu sou advogado, desde 2001 que sou advogado público, procurador de Estado concursado, né? Mas a vida de um procurador, a vida de um servidor público da área jurídica é uma coisa, né? O parlamento, a atividade política é uma coisa muito mais dinâmica, muito diferente. Então foi uma novidade foi uma coisa nova, né? Que surgiu na minha vida, e eu tive que realmente virar nos 30, né? Me adaptar ao modo de viver politicamente, que é não ter muito mais privacidade, é não contar muito mais com o seu tempo. O tempo é dos outros, né? A agenda é dos outros. Você ter que viajar, estar presente em municípios, Piauí grande, territorialmente, 224 municípios, Piauí comprido, e você ter que estar presente em cada município que você representa, fazendo longas viagens, gastando fisicamente, psicologicamente, de cobranças, de ligações, de noite, receber ligação, responder mensagens. Quer dizer, é uma vida que as pessoas pensam que é uma vida fácil, tranquila de um político, é uma vida muito cansativa, e não é todo mundo que aguenta esse rojão, né? Mas eu já estou no 3º mandato, lembrando que no primeiro eu fiquei como secretário do Estadual do Meio Ambiente por 4 anos no governo Wellington Dias. Também foi uma experiência bem nova para mim como gestor, e eu me adaptei. Eu acho que hoje eu cumpro bem a missão de poder representar e ser parlamentar. Por isso vou pleitear o 4º mandato de deputado estadual,
e acho que ainda estou novo, ainda estou com Tá saúde, com 52 anos, mas com cara de 30. De 30, né? E acredito que ainda tenho muito a contribuir, né, com o estado do Piauí, com as bases que eu represento, tenho muito a contribuir com o governo, então eu ainda vou para essa luta, né, com firmeza, com dedicação, para poder Hoje representar. A sua base eleitoral, assim, forte, onde é? Já foi muito mais forte na cidade onde meu pai nasceu, né, onde veio as raízes da minha família, que é a região de Simplício Mendes. Eu ainda tenho uma boa votação lá e nas cidades vizinhas, mas eu diria que minha base política de maior densidade eleitoral hoje é o norte aqui do estado, região de São Miguel do Tapuio, a região de Campo Maior, de Piripiri, onde eu tenho uma penetração maior hoje de apoio de prefeitos, de vereadores e da população. Então, eu não diria que eu tenho, mas sou votado de norte ao extremo sul do estado, desde a planície litorânea também, que eu tenho lideranças, até o extremo sul do estado. Mas eu diria para você que a região do Vale do Canindé e a região dos Carnaubais seria hoje meu foco de maior representatividade. O senhor falou que é preciso andar muito, e de fato o povo gosta dessa presença, gosta de tirar selfie, gosta do abraço, gosta do tapinha nas costas, mas hoje também tem as redes sociais. O senhor utiliza muito as redes sociais? Sim, eu procuro cada vez mais me inteirar, né, e utilizar as redes sociais. Eu tenho hoje cerca de 34 mil seguidores no Instagram, e procuro cada vez mais profissionalizar, né, meu trabalho de forma transparente, até como uma forma de divulgar as minhas visitas, o meu trabalho como parlamentar, minha atuação parlamentar, os meus projetos e o meu pensamento. Eu procuro cada dia mais estar mais interativo nas redes sociais, não só no Instagram, como no Facebook, no Twitter, no próprio WhatsApp, que muita gente não sabe, mas a rede social mais acessada é o WhatsApp, né? Seguido pelo Instagram. E o TikTok aí que também está fazendo muito sucesso. O TikTok tem outro nicho, mas também é excepcional. Agora eu falei da questão de andar, eu falei do tapinha nas costas, da selfie, do corpo a corpo, mas o senhor falou agora há pouco aí de projeto. O povo gosta do tapinha nas costas, mas gosta do parlamentar que apresenta projetos. Eu queria que o senhor falasse agora dos projetos que o senhor já apresentou, que já viraram lei, e depois a gente fala do que vem pela frente aí, do que o senhor está pensando em apresentar. Olha, ao longo da minha atuação parlamentar, eu destaco alguns projetos, para mim, que foram fundamentais. Eu diria, antes da atuação parlamentar, como gestor da Secretaria do Meio Ambiente, eu me orgulho muito de ter criado 8 unidades de conservação no estado. Uma delas eu quero destacar, que é o Parque Estadual do Cânion do Rio Puti. Muita gente não sabe, mas foi um trabalho incansável nosso, da criação dessas unidades de conservação, aumentando as áreas de preservação do estado e reforçando inclusive o turismo ecológico e econômico do estado. Então eu destaco a criação do Parque Estadual do Cânion do Puti, que hoje é um parque muito bem visitado, tem um hotel de ponta lá. Como é que está a estrutura hoje? Acesso, por exemplo? Não, acesso via Castelo ou via Buriti, mas o melhor acesso hoje é via Castelo do Piauí. Tem uma parte asfaltada quase toda até perto do parque, de lá você tem livre acesso aos pontos. Aquele hotel do João Freitas? Exatamente, o Cânion, Nazaré Cânion Resort, alguma coisa assim, esqueci o nome. Porque Nazaré eu sei que que é o mesmo nome do que tem aqui em José de Freitas. Mas é um hotel muito bem arranjado para receber o turista, né? Inclusive internacional, com estação de observação de astros, né? Lá uma estação astronômica, piscina de borda infinita, quartos com muito bem, com boas acomodações e perto de todos os sítios e
e parques que existem, né, atrações que tem dentro do parque, para quem gosta da natureza, inclusive do Rio Puti, com banhos, com passeios. Fantástico. Mas voltando ao meu trabalho na Assembleia Legislativa, a atuação parlamentar. eu gostaria de destacar um trabalho muito forte que eu fiz junto com a cadeia produtiva do mel, que é a região do Vale do Canindé. Eu aprovei toda a política estadual de produção de mel orgânico no estado do Piauí, né? Uma lei sancionada pelo estado. Eu tenho também aprovado e sancionado pelo governador uma luta muito grande, que foi muito polêmica, com muitas audiências públicas, com grande resistência por parte de determinados setores mais conservadores da sociedade, que foi a aprovação da autorização da dispensação pelo SUS de medicamentos à base do canabidiol, né? Que é um derivado da maconha, da cannabis sativa, que hoje é um remédio que faz muito sucesso, efetivamente comprovado com autorização da Anvisa para diversas patologias e que encontrava determinada resistência em alguns estados. É preciso que se fale, que se esclareça que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Que a maconha, o canabidiol vem da maconha, mas que não tem efeito alucinógeno, Exatamente. Tem efeito medicinal. Assim como várias outras drogas, remédios, drogas que eu falo, medicamentos que a gente compra nas farmácias, são derivados de substâncias que, se forem usadas de certa forma, também vão causar danos às pessoas. Mas não por isso você não pode extrair dessas substâncias ou dessa planta ou algo produtivo que sirva para a sociedade, uma substância que quimicamente possa ser aproveitada para um medicamento benéfico. É o caso do canabidiol. E o acesso hoje está fácil? Não, o acesso está melhorando a acessibilidade. Melhorou muito o preço porque hoje a concorrência aumentou, existe mais disponibilidade de medicamentos no mercado, porque antigamente você só podia comprar importados, né? Então com preços muito caros os que tem na farmácia. Mas todos os estados estão começando e a própria mídia tem divulgado os benefícios desse medicamento, os médicos estão começando a receitar, mas a Anvisa cada ano aprova a dispensação desse medicamento para mais patologias, né, que são tratadas. Então está ficando cada vez mais divulgado e comum, e com isso barateando mais e dando mais acessibilidade à população a esse medicamento. Mas é preciso que os parlamentos saiam na frente e puxem o debate, façam legislações que facilitem não só a distribuição pelo SUS, mas a pesquisa científica, né, e a política estadual desse medicamento. Quais são as principais doenças que necessitam desse tipo de medicamento? Olha, de epilepsias, diversos tratamentos dentro do espectro do autismo, né, que tem crianças com isso, como epilepsias refratárias infantis, que é o que é muito recomendado, fibromialgia, tratamento para fibromialgia e doenças da terceira idade, como neurológicas, como Alzheimer, mal de Parkinson. Então, diversas patologias, tanto para criança como neurológicas de terceira idade, elas são muito receitadas e com eficácia bastante comprovada, né? E o que o levou a apresentar esse projeto? Foi algum caso específico? Foi um caso de mães que possuem crianças autistas, com síndrome do espectro autista, e algumas que faziam o medicamento já prescrito por médicos piauienses, né? Mas tinham dificuldade de acessar. Tinham dificuldade de acesso, faziam compras e fazem até hoje, muitas delas, no mercado negro, né? Através de associações clandestinas, que conhecem, que fazem, mas que não tem nenhum controle sanitário, não tem uma chancela da Anvisa, né? Uma chancela de qualidade do medicamento. Então a lei vem exatamente por isso. Eu conheço uma mãe
que faz parte de uma associação muito forte no Piauí, que há muito tempo é uma eleitora minha, e que eu vejo o drama dela há muitos anos, e ela foi uma dos que me incentivou a estudar esse assunto e propor essa matéria na Assembleia. E esse projeto de lei, aliás, essa lei sobre o que estabelece o teto para a contratação de grupos culturais? Olha, isso já é um projeto que a gente apresentou esse ano. Há um clamor no Brasil, notadamente nos estados do Nordeste. Os prefeitos dos estados do Nordeste estão preocupados com o preço dos cachês que se paga hoje para um artista tocar em praça pública. Há 5 anos atrás você pagava 50, 100 mil reais para um artista, uma banda, que hoje não sobe no palco por menos de 600 mil, 800 mil reais. Tem artistas que cobram 1 milhão. Então, é uma realidade que foge do razoável, está muito acima do que realmente, sem desmerecer a qualidade artística e a livre iniciativa de cada um saber o preço que se cobra pelo seu serviço, mas a realidade dos municípios do Nordeste e principalmente do Piauí não pode passar a ficar à margem dessa discussão. Então os prefeitos se preocuparam com essa situação e fizeram, através da Associação Nacional de Prefeitos, um movimento para tentar baixar o valor desses cachês. E como nós vamos conseguir baixar o valor desses cachês? Se nós fizermos um acordo de que todos só contratam se existir um teto. Cada artista, cada prefeitura só pode pagar até tal valor. Isso está a nível de projeto ainda? Está em nível de projeto, ainda vai haver discussão com audiência pública, mas já é uma recomendação através de nota técnica do Tribunal de Contas do Estado, e a PPM já reuniu também, fez um acordo com adesão de 97% dos prefeitos, se não me falha a memória, fixando um valor máximo de gasto por artista de 350 mil reais. O nosso projeto de lei, ele prevê um teto de 250 mil por artista e até 500 mil o teto máximo para um evento coletivo com vários artistas. Então, para qualquer custo que seja pago com recursos públicos, emendas parlamentares, convênios e o orçamento do Estado, que saia do Estado do Piauí. Nós não podemos interferir na autonomia municipal para decidir o que eles podem ou não entender como teto. Mas no Estado a gente esse pode... Esse teto seria para o Estado, né? Exato. Houve inclusive uma polêmica recente em relação ao show do Alok, né? Sim. Se a sua lei tivesse em vigor, já teria evitado essa polêmica, né? Exatamente. Mas a questão do Alok, eu acho que foi mais... o Estado entrou mais com estrutura. O artista foi pago por um recurso do Banco do Brasil, se não me engano. Mas de qualquer forma a estrutura também foi pesada, patrocínio. Pelos números que apresentaram na mídia. Exato. Eu não sei se são reais ou não, fala-se em 1 milhão e 800 mil reais. Vamos falar agora da situação hoje do estado do Piauí dentro da própria Assembleia onde o senhor está. Como é a avaliação que o senhor faz? A Assembleia hoje é majoritariamente governista. Como é que o senhor vê isso? O senhor como do direito, como procurador e como parlamentar? Olha... Eu parto do princípio de que o governo precisa de oposição, seja ele qual for. O governo não pode estar com 28 do universo de 30, 29 do universo de 30. Né? Com certeza. Eu também comungo da mesma ideia. Eu acho até que fica ruim para nós que somos governo. Ter um barco tão cheio assim. É melhor que tenha realmente uma divisão bem clara de oposição e situação. E é bom para a democracia que exista uma oposição preparada, forte, que leve os debates realmente e as cobranças para a casa. Isso fortalece o desenvolvimento do Estado. Você ter um debate mais transparente, uma cobrança mais firme, para que o governo melhore, né? Porque ficar só ouvindo
o lado da situação, sem cobranças, realmente não faz bem para nenhum governo e nem para a democracia. Então eu acho realmente que é preciso ter. Mas foi uma conjuntura que o estado do Piauí chegou. Já teve tempo na Assembleia em que era metade, Era né? 14, 15, 14, 16, 16 e vice-versa, isso foi né? um cenário que recente, muito dos últimos, eu diria, dos últimos 15 anos. Essa situação realmente mudou bastante. O que mostra que a política está cada vez mais difícil você fazer sem estar do lado do governo, né? Praticamente você acabou com a competitividade, né? Quem não tiver participação dentro do governo quase não tem condição de elegibilidade, né? O senhor disse que andou muito pelo Piauí e tem andado muito pelo Estado. A gente está hoje vivendo um momento político onde há uma rivalidade, uma divisão muito forte. O governo disse que está muito bem, obrigado, apresenta uma mídia, uma propaganda de feitos e a gente constata, inclusive, que muita coisa foi feita. Mas, por outro lado, você tem hoje o advento das redes sociais, onde se mostra o piauiense insatisfeito de norte a sul do estado. Eu queria saber qual é a sua visão. O que o senhor está vendo por aí? Olha, eu estou vendo a popularidade do governo Rafael Fonteles ainda muito alta no estado do Piauí. Há alguns focos de insatisfação em alguns setores, é verdade. Eu diria que a questão das águas do Piauí, a forma como a Águas do Piauí assumiu o controle da gestão da água nos municípios, ela ainda não se mostrou positiva, ainda não trouxe um resultado que a população enxergasse como positivo. Então toda essa transição está sendo muito ruim, muito traumática para a popularidade do governo nesse aspecto, né? Principalmente em algumas regiões, alguns municípios que dependem realmente mais da água, que tem a água como escassa, como a região de São Raimundo Nonato, a própria região do Vale do Canindé, do Vale do Itaim. São municípios em que a popularidade do governo segue um pouco afetada, mas não que abale na totalidade da aprovação que o governo tem com suas entregas em outros setores. Então, a questão da gestão da água foi uma questão que realmente mexeu um pouco. Talvez a questão tributária de alguns impostos que são cobrados, ou algumas taxas que foram trazidas, inclusive às vezes por lei federal, como a taxa da energia solar e a taxa de uso de água, de poços subterrâneos, de águas subterrâneas, também foi uma questão de muito mal comunicada pelo governo, que acabou afetando a sua popularidade. Mas eu não vejo nada no conjunto do governo Rafael que possa impedi-lo de continuar tendo uma boa avaliação da sociedade e uma boa aprovação. O governo tem números de pesquisa em relação a isso? A aceitação, a popularidade? Com certeza, tem. O governo sempre vem acompanhando. Não só o governo, os próprios deputados fazem pesquisa. Eu faço pesquisas diversas, lógico, nas regiões que sou votado, né? Por cidades, por municípios. Eu faço sempre e a avaliação é muito... a popularidade e a intenção de voto do governador Rafael é muito alta nos municípios que faço, tanto o norte como o sul do estado. Às vezes, deputado, a gente vê algumas colocações, algumas críticas, algumas ponderações, inclusive dentro da mídia, por conta de que todo dia você vê, o prefeito do PT está apoiando o candidato da oposição, o senador da oposição. Isso deixa a gente em dúvida. Numa semana retrasada, 2 prefeitos, um no norte e outro no sul, do PT, declarando apoio ao candidato Joel Rodrigues. Isso não assusta, isso não incomoda? Eu não sei, eu acho que não. O governo está muito tranquilo. Como você bem falou, se fosse unânime 100%, é ruim até para o governo. E o PT cresceu muito, né? Então é natural que há pessoas filiadas ao PT que teoricamente não são PT, são todos de fato
filiadas, foi uma conjuntura que ele veio se filiar. Então, sem que não tem outro problema nenhum em votar em outro candidato, seja deputado fora do PT, seja ao próprio governo. Lógico, mas tem as consequências partidárias dentro do estatuto do partido. Nós temos também, e eu vejo isso, eu não sou do PT, eu sou do MDB, né, fique claro, mas eu já vi vários prefeitos do PT também que votam no candidato a senador Ciro Nogueira, entendeu? Então é uma situação... Faz parte do jogo, faz parte do jogo, da realidade do município, dos compromissos que foram feitos lá atrás, da forma como cada político apoia o município e acaba comprometendo a gestão daquele município com o pleito eleitoral, né, E o MDB? O MDB mantém a bancada, aumenta essa bancada? Qual é a expectativa ou as perspectivas dentro do partido? Olha, o MDB vai fazer 10 deputados estaduais. Ele aumenta bem a bancada de deputados, eu não tenho dúvida que aumenta, né? Nós não temos a coligação cruzada, porque na passada houve uma fusão cruzada MDB e PSD, o que todos os estaduais dessa fusão foram eleitos pelo MDB, e o MDB fez 9 deputados, e sendo que desses 9, 2 eram do PSD, né? Então hoje, de fato, o MDB tinha só 7 deputados do próprio partido. Então eu acredito que vai aumentar. Amplia mais 3. Amplia bem a bancada. Com a quantidade de candidatos que nós temos, nós vamos fazer em torno de 650 mil votos de legenda. De legenda ao todo, o que nos dá a tranquilidade de eleger até 10 deputados estaduais. Deputado, me dê só um minutinho para uma conversa aqui com nossos internautas e dizer o seguinte: se você recebeu esse link de alguém, está gostando aqui da conversa com o deputado Ziza Carvalho, gostou dos projetos que ele já aprovou na Assembleia e dos projetos que ele pretende aprovar, você nos ajuda a compartilhar esse link. Manda o link para o grupo de amigos da família, dos amigos, da igreja que você comunga, da associação de moradores do seu bairro, do condomínio onde você mora. Manda para Deus e para o mundo, tá bom? E se inscreve, não deixa de se inscrever no nosso canal. Você também pode acessar as nossas redes sociais, você pode, inclusive, apontar a tua câmera para o QR Code que vai aparecer aí no vídeo e você fica por dentro de tudo que acontece no Piauí e no mundo através do portal Gazeta Hora 1, tá bom? Bom, nós estamos chegando ao final, deputado, mas eu quero que o senhor olhe para cá e o senhor mande o seu recado para o seu público, para o seu eleitor. Olha, primeiro agradecer aqui, Douglas, você, toda Obrigado. A equipe desse podcast aqui, que já é um sucesso. Obrigado pelo convite, em estar aqui participando, debatendo, trazendo com transparência aqui os meus projetos, o que nós já aprovamos, o que nós estamos lutando para aprovar, falando um pouco de política também, mas dizer que sou um deputado de 3 mandatos, né? Sou um procurador de Estado de carreira, sou da área jurídica, faço política por dedicação, por amor, por vontade de servir, tenho a convicção de que ainda tenho muito a contribuir ao Estado do Piauí, muito a contribuir com o povo e com os municípios que eu represento. Tenho muitas ideias e projetos ainda para defender na Assembleia Legislativa. Eu sei que não é o momento de pedir voto, mas eu tenho apenas como portfólio a minha vida transparente, sem nunca ter tido nenhum escândalo na minha vida pública. Vivo de forma tranquila, modesta, com minha família e servindo ao povo do Piauí da forma que eu mais sei, que é trabalhando, né? E quem me conhece sabe da minha humildade, do meu gabinete, que é sempre aberto para ouvir, para debater, para discutir, desde o mais simples cidadão ao prefeito ou vereador. Eu sempre estou recebendo diariamente todas as lideranças e procurando atender os anseios, as demandas e a dor
de cada cidadão e cidadã dos municípios piauienses. Então, eu quero mandar um forte abraço, dizer que é um ano de muita luta, de muito trabalho. Certamente eu estarei aí no seu município, discutindo com a população. Quem quiser procurar saber mais da minha vida, procure pela internet, nas redes sociais, procure saber quem eu fui, quem eu sou e quem eu serei para o seu município, para você, para a população de cada rincão desse nosso estado do Piauí. Agradeço aqui o convite e a participação. Muito obrigado. Bom, e só para ficar bem claro que a gente não está em TV, está no podcast, e aqui a gente pode brincar à vontade. O senhor tem 3 mandatos, já merece música no Fantástico, né? Gente, a gente vai ficando por aqui. Você sabe, toda semana tem um episódio novo do Parla Mais e a nossa audiência depende de você e eu conto com ela na semana que vem. Até lá. Valeu, deputado.